Olá, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro dia aqui no workshop do Zero ao App. Seja muito bem-vindo, seja para você que nunca programou, seja para você que está querendo entrar no mercado de trabalho, ou para você que quer apenas criar seus próprios aplicativos aí para Android, para iOS. Então, cara, é um imenso prazer eu estar aqui podendo ter essa oportunidade de passar o meu conhecimento para vocês. Eu tenho certeza que você vai sair daqui totalmente outra pessoa, que você vai evoluir e aprender bastante aqui com a gente, tá? Eu sei que são poucos dias, mas a gente vai colocar muito a mão na massa e não só jogar tudo para vocês aí e vocês fazerem junto comigo, mas sim detalhado, passo a passo, tudo na prática. Eu tenho certeza que você vai aprender bastante, tá? Então vamos lá, primeira coisa, o que a gente vai aprender aqui e o que a gente vai fazer, né? Então primeiro, antes da gente desenvolver o nosso primeiro aplicativo, a gente precisa conhecer, né? E a gente vai trabalhar com a biblioteca React Native, beleza? Então a biblioteca aí criada pela galera lá do Facebook, então para desenvolvimento de aplicativos nativos para Android e iOS, tá? E é muito bacana, a gente consegue desenvolver um aplicativo com um único código e esse código aí a gente consegue desenvolver e publicar para Play Store, a gente consegue publicar lá na Apple Store, então tudo isso rodando, né, nativo, 60 FPS com alta performance, então é muito bacana, economiza tempo, dinheiro, a gente consegue desenvolver para as duas plataformas, cuidando da interface das duas plataformas, conseguimos fazer isso com um único código, cara, é uma mão na roda e a gente vai ver tudo isso na prática e já vai desenvolver, claro, tanto hoje ainda a gente vai desenvolver o primeiro aplicativo e amanhã a gente já vai cuidar da interface, já vamos criar um aplicativo com umas funcionalidades um pouco mais completo, né? Mas para fazer isso, vamos passo a passo, tudo na prática. Primeiro passo é entender um pouquinho por trás dos panos do React Native, para você entender a estrutura, para você entender como é que ele trabalha, como é que ele funciona, e aí sim a gente vai olhar os códigos na prática, criar aí explicado passo a passo para amanhã mandar bala no código de verdade. Mas então vamos lá, vamos conhecer o React Native para a gente criar o nosso primeiro aplicativo. Então vamos lá. Para a gente começar. Primeira coisa, o React Native ele é uma biblioteca criada pelo Facebook para desenvolvimento de aplicativos para Android e iOS, tá? Então a gente vai desenvolver todo o nosso código, ele é em JavaScript, tá? Mas esse código em JavaScript ele não é convertido para Java, se for para Android, ou por exemplo Objective-C, se for para iOS, né? Para publicar lá para iOS. É nativo, mas o nosso dispositivo que vai começar a entender o JavaScript e aí sim a interface é gerada totalmente nativa a partir disso, né? Então quando a gente desenvolve com o React Native aqui, né? O próprio React Native implementa dentro do nosso aplicativo um carinha chamado JavaScript Core, beleza? O JavaScript Core ele é um framework que faz com que o sistema operacional que você esteja usando, seja o iPhone, ou seja ali o Android, né, o iOS ou o Android, que esse sistema operacional ele comece a entender a linguagem JavaScript, né? Legal. E aí, a partir da hora que ele entende essa linguagem, ele utiliza para construir a interface do nosso aplicativo totalmente nativa. Beleza? Então a gente consegue escrever um único código e gerar para ambas plataformas, né? Publicar na Play Store e publicar na Apple Store, tá? Então, próximo passo que a gente vai utilizar para desenvolver ao decorrer aqui do nosso workshop é utilizar o Expo, né? Para entender o que é o Expo aí, a gente precisa entender que existem duas formas de criar aplicativo com React Native. A primeira é o CLI, ou seja, a gente precisa instalar todo o SDK do Android, a gente precisa configurar todo o nosso ambiente, né, para poder desenvolver, beleza? Então vamos dizer que é um pouquinho mais robusto aí para a gente poder trabalhar, né? E o Expo eu gosto de chamar aí que ele é um facilitador, tá? Então o Expo ele é um framework para o JavaScript, tá? Então pensa como um facilitador para a gente poder trabalhar com o React Native. E ele tem algumas coisas muito bacanas, ou seja, a gente não precisa instalar todo o SDK do Android, a gente pode rodar diretamente no próprio celular, seja Android ou iOS, ou se você tem algum emulador aí já instalado no seu computador, você pode rodar nele, então é muito mais rápido e muito mais fácil, tá? E com ele, então, a gente ganha muita produtividade e facilidade na hora de desenvolver, maravilha? E a vantagem dele aí é que ele já vem várias funcionalidades pré-instaladas, né? Por exemplo, a câmera, Touch ID, a gente pode utilizar a geolocalização, mapas, tudo isso aí do nosso celular sem problema nenhum. Então, beleza? Primeira coisa que você vai fazer aqui antes da gente começar a instalar aí as coisas para a gente começar a desenvolver é ir lá na Play Store, se você tem Android, ou na Apple Store e baixar um aplicativo chamado Expo, beleza? Então você vai lá na lojinha, procura Expo e baixa esse aplicativo aí, que a gente vai usar já já. E a próxima coisa é quais são os requisitos aí que a gente
precisa ter instalado para poder começar a botar a mão na massa, tá? A primeira coisa é ter instalado ou instalar o Node.js. Segunda coisa é instalar o Yarn. O que é o Yarn? O Yarn ele é um gerenciador de pacote aí que vai facilitar a gente instalar outras bibliotecas, né? Bibliotecas externas, ou também se eu quisesse, por exemplo, criar um componente e disponibilizar para outras pessoas utilizarem, eu também posso usando o Yarn ou o NPM, né? O NPM ele já vem com o Node.js, mas o Yarn ele é muito mais performático, ele é muito mais rápido. Então, eu gosto bastante de utilizar ele aí durante os meus desenvolvimentos, tá? E a próxima coisa é instalar o Expo na nossa máquina. Só. Depois disso, então, a gente já pode começar a desenvolver. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente já instalar aí o que é preciso para a gente começar a desenvolver. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa, né, é ter o Node.js instalado aí na nossa máquina. Então nodejs.org, ou se você jogar no Google, geralmente é o primeiro link aí, tá? E aí a gente vai baixar essa versão LTS aqui, tá? Não baixa a versão Current, e sim a LTS. A Current, como diz aqui, é a que tá acabando de sair, ela tem vários bugs aí, então a mais recomendada e que já está estável aí é essa LTS. Então você pode baixar se tiver aí no Windows, pode clicar aqui e baixar pelo instalador, é só dar Next, Next, não tem nenhum segredo. Se você tá no Mac, no Linux, tá? A gente pode vir aqui e ver os outros tipos de download, tá? Então deixa eu achar aqui para vocês. Install Node.js via Package Manager, tá? Então aqui tem todos os Linux, tá? Tem o Mac que a gente pode instalar pelo Brew, tá? Que é bem tranquilo também, é só instalar o Brew. Se você não tem o Homebrew, é só clicar aqui, ele tem para você instalar o Homebrew e aí instalar ele, beleza? E eu também vou colocar aqui embaixo um PDF para vocês com passo a passo para ficar bem tranquilo, mas é simples, tá? Depois de ter instalado o Node.js, você vai abrir o terminal ou o CMD aí e para verificar se ele está realmente instalado, a gente vai digitar Node-V, beleza? Então no meu caso mostrou uma versão aqui, mostrou a versão, quer dizer que ele está instalado e que está funcionando. Depois disso, a gente precisa agora instalar o Expo na nossa máquina, que é onde a gente vai criar os nossos aplicativos, startar os nossos aplicativos, beleza? Então você pode vir na documentação do expo.io aí, beleza? Vim aqui em Get Started e aí ele fala pra gente, olha só, a gente precisa ter um Node.js e a gente precisa instalar o CLI dele, que é a linha de comando do Expo, pra gente poder criar um aplicativo, rodar e tudo mais. Então eu posso vir aqui, copiar o comando aqui, tá? E colar no meu CMD, beleza? Então vou dar um Enter aqui e ele vai instalar tudo a nossa CLI globalmente na nossa máquina para que a gente consiga de qualquer lugar criar um aplicativo aí com o Expo. Então vamos só aguardar agora. Maravilha, então ele instalou aqui para mim. Vou dar um CLS e para a gente ver se ele realmente instalou, a gente pode dar um expo-version, beleza? E ele devolveu aqui a versão do Expo. Então quer dizer que está instalado, beleza? Às vezes é legal você reiniciar o seu computador, tá? Se ele não aparecer, e aí dá o Expo Version, senão você instala novamente. Mas é bem raro isso acontecer. Então, depois de ter instalado, agora a gente já pode criar o nosso aplicativo. É simples, né? É bem rápido, é bem fácil, não tem muito segredo aqui. Então depois disso eu vou navegar até o lugar que eu quero criar o meu aplicativo. Então como eu abri só o CMD aqui no Windows, ele abriu já direto dentro do usuário Matheus. Posso criar aqui? Pode, só não cria dentro do System32 aí, desses lugares aí que eu não recomendo. Dentro do usuário até vai, ou senão você pode navegar até a área de trabalho, navegar até o lugar que você quer criar o aplicativo, tá? Então no meu caso eu tenho aqui no segundo HD, tá? Eu tenho uma pastinha chamada Workshop, que eu vou criar tudo aqui dentro. Então entrei aqui dentro, CD Workshop, tô aqui dentro dessa pastinha que eu criei. Eu vou criar meus aplicativos aqui. Então para mim criar um aplicativo, eu posso dar o comando expo, espaço init, espaço o nome do app que eu tô querendo criar. Então eu vou chamar ele de tarefas aqui. Então dei enter aqui. Maravilha. E ele dá algumas opções para eu criar um aplicativo em branco, ou seja, sem nada, só as telas básicas aí, o primeiro componente e tudo mais. Ou se eu quero colocar, por exemplo, o TypeScript, ou se eu quero já criar com aquelas tab bar lá embaixo de navegação. Eu não recomendo, recomendo a gente criar, então vamos sempre aqui no blank. Primeira opção, vou dar enter aqui para ele criar um aplicativo em branco pra gente. Então ele vai criar tudo aí, vamos só aguardar. Legal, então olha só, ele criou o nosso aplicativo com o nome tarefas e ele está falando aqui que a gente pode dar um CD tarefas para entrar dentro dessa pastinha do nosso app e aí rodar já, né? Olha que legal, deixa eu abrir a pasta aqui para vocês, ó, dentro de Workshop eu tenho tarefas, então tá todos os arquivos aqui referente ao meu aplicativo, maravilha. Então aqui no meu terminal, né, no meu CMD eu vou dar um CD tarefas, então agora olha só, entramos dentro da pastinha de tarefas, então tem que estar dentro da pasta do seu aplicativo. E aí aqui a gente já pode rodar esse nosso app, né? Eu posso dar um expo, espaço, start, e ele vai rodar esse meu aplicativo. Olha só,
já abriu aqui pra gente, né, o Metro Bundler aqui, ou seja, o servidorzinho do nosso app. Então só esperar. A partir da hora que esse nosso QR Code apareceu aqui, quer dizer que a gente já pode rodar o nosso app, seja no celular, seja no emulador e por aí vai. Então vamos lá. Primeira coisa, se você está no Linux, se você está no Windows, para você criar um emulador, tá? Então vamos lá. Tem duas formas que eu recomendo mais. É o emulador do Android Studio ou usar o emulador, por exemplo, do Genymotion, tá? É os dois que são melhores em performance aí. Dá para usar o BlueStacks, por exemplo? Dá, tranquilo. Mas eu recomendo esses dois, tá? A gente não vai programar no Android Studio nem nada disso, então a gente não vai pegar a parte pesada dele. Então é só um emulador, é bem tranquilo, tá? Referente a isso, podem utilizar o emulador dele. Vamos fazer um passo a passo aqui, rapidão, para vocês verem como que a gente cria um emulador no Android Studio. Então é só entrar no site do Android Studio aí, baixar ele, né? É só você dar Next, Next, instalação padrão, não precisa mudar nenhuma opção. E aí a hora que ele instalar, ele vai abrir numa tela parecida com essa aqui, tá? E aí você vai vir aqui em Configure, aqui embaixo, e primeiro vai vir nessa opção SDK Manager, beleza? Então vamos clicar aqui, maravilha. E aí, no nosso caso agora, eu recomendo, tá? Vai vir com a última opção do Android instalado. Ele já vem por padrão quando você baixa o Android Studio, mas nesse caso eu gosto bastante por enquanto de utilizar entre as últimas aí. Então, se não tiver instalado, por exemplo, o meu tá dando update aqui, quer dizer que essa versão Android 9.0 Pie já está instalada no meu caso. Se tiver que não está instalado, então você marca essa opção e dá um apply aqui embaixo, que ele vai instalar essa opção. Depois que ele instalou esse cara aqui, a gente vai vir para a aba SDK Tools, beleza? Então aqui o que você precisa ter instalado? Você precisa ter o SDK Build Tools, então se não tiver instalado, vocês vão marcando essa opção, tá? Então SDK Build Tools, Android Emulator, Android SDK Platform Tools, Android SDK Tools, e também o Intel x86 Emulator Accelerator. Você marca essas opções, dá um apply aqui e aí instala, né? Se já tiver instalado, claro, não precisa marcar. Depois disso, maravilha, vocês vão voltar para a tela inicial aqui do Android Studio, vão voltar aqui em Configure e agora vão na primeira opção, em AVD Manager, beleza? Então clicamos aqui, né? O seu provavelmente não vai ter nenhum emulador criado e vai estar com um íconezinho para criar um novo emulador aqui no centro, tá? É igual esse botão aqui embaixo para mim. Então vamos criar esse novo emulador junto, tá? Qual que é o emulador que eu recomendo? Eu gosto de usar o Pixel 2 porque ele é bem leve, tá? E ele é bem bacana. Então vamos usar o Pixel 2, mas selecione o Pixel 2 e olha só essa segunda opção aqui, Play Store, ou seja, ele tem a Play Store instalado. Então precisa ter a Play Store nesse emulador que a gente for criar, tá? Então tem a Play Store, selecionei Next aqui. Maravilha, aqui você pode procurar as imagens até achar o Pi, ou vir aqui em recomendado, provavelmente ele já vai estar aparecendo aqui. Então se tiver com um íconezinho aqui igual tá esses outros download, você clica no download e dá Next, ele vai instalar. Como a gente já instalou lá, então provavelmente não vai estar. Você seleciona ele aqui e dá um Next também. Então vou colocar aqui Pixel 2 Workshop. Maravilha. Então aqui é tudo por padrão, tá? O Android, qual que é o tipo de emulador, aqui as Advanced também não precisa mexer em nada. E a gente pode dar um Finish aqui, que ele vai criar para mim. Já está aqui embaixo e eu vou clicar para rodar ele. Beleza? Vamos só esperar. Maravilha. Então já rodou aqui, ó, já está todo funcional. Vou arrastar aqui para o lado e vou fechar o meu Android Studio. Legal, eu preciso rodar no emulador, Matheus? Eu posso rodar direto no meu iPhone? Eu posso rodar direto no meu Android? Sem problema, tranquilo, tá? Não precisa usar um emulador se você tem um PC que é um pouco mais fraco ou alguma coisa desse tipo. Pode ficar tranquilo, mas eu gostei de passar para vocês, para caso você queira aí, né, criar um emulador e ficar um pouquinho mais completo aí. Mas pode usar seu celular tranquilo. Então depois que você criou, vamos voltar lá para o nosso, né, servidor aqui. E aí para rodar no Android, no emulador, o que você tem que fazer? Você só clica aqui em Run on Android Device Emulator. Clicou e olha só, ele está dizendo a mensagem aqui embaixo que está abrindo no nosso emulador. Eu vou até trazer um pouquinho para cima aqui. E ele vai instalar tudo e abrir. Tá falando aqui, ó, instalando Expo on Device. Então tá instalando o aplicativo do Expo nesse nosso emulador. Só esperar. Tá carregando aí. E olha só quem já abriu aqui o nosso emulador. Então para rodar no emulador é muito simples, tá? Isso no Android, aqui é só clicar no botão e ele já roda aqui pra gente. Ah, Matheus, eu quero rodar no meu Android, mas eu quero rodar no meu celular físico. Como é que eu faço? Você vai baixar lá na Play Store o aplicativo Expo. Baixou ele aí, na hora que você abrir, você tem uma opção lá, Scan QR Code. Você clica lá, vem aqui com a câmera do seu celular e escaneia esse QR Code, que ele vai abrir igual abriu aqui pra gente. Rápido e simples, beleza? Olha como é fácil.
Se você quiser rodar, por exemplo, no seu iPhone mesmo, no seu celular físico, tá? Como é que você vai fazer? Você vai pegar, abrir o Safari aí do seu navegador, né? Mas lembrando também que precisa ir lá na Apple Store e baixar o aplicativo do Expo também. Então baixou o Expo e aí você vai no Safari e coloca essa URL aqui, ó. Colocou essa URL aqui lá no seu Safari, dá um Enter e aí ele vai abrir o Expo no seu celular. A hora que ele abriu, e aí tranquilo, tá funcionando. Acho que o meu até fechou sozinho aqui. Vou clicar em Run Android novamente e ele vai abrir aqui para mim. Deixa eu ver aqui. Ah, já tá carregando de novo. Agora é bem mais rápido, que já não é a primeira vez. E já abriu aqui. Maravilha. E se você tem um MacBook e tá querendo rodar direto no emulador, é só criar um simulador aí de um iPhone e aí clicar aqui em Run on iOS Simulator, igual a gente faz no Android, que ele já abre também. Beleza? Então agora sim a gente já criou um aplicativo, já tá rodando, já apareceu aqui que está rodando, já tá rodando aqui no meu emulador. Vamos lá abrir o nosso código. Então vou usar o Visual Studio Code, tá? É só vocês baixarem aí, eu vou colocar também aqui tudo no link na documentação abaixo para vocês. Então o que a gente tem que fazer é vir aqui na pastinha do nosso projeto e abrir ela no nosso editor, né? Seja no Visual Studio Code ou no Sublime Text aí, por exemplo, tá? Então vou abrir aqui o meu Visual Studio Code, já tá até na pastinha, de poder para vocês visualizarem melhor. Mas se você quer usar o Visual Studio Code, é só vir em File aqui, Open Folder, e aí selecionar, vir aqui, né, e selecionar a pasta tarefas aqui, que ele vai abrir igual está o meu, beleza? Então abriu aí no seu projeto, maravilha. Se a gente vir aqui dentro de app.js, que é o componente principal da nossa aplicação, né, a gente já vê o mesmo textinho que está sendo exibido aqui. Então se eu trocar esse text aqui para meu primeiro app, eu salvar aqui, dar um Ctrl S, automaticamente ele já atualiza aqui meu aplicativo para meu primeiro app. Então agora vamos entender um pouco dessa estrutura do React Native, como é que ela funciona. Então vamos lá, primeira coisa que a gente vai fazer dentro do nosso app.js é dar um Ctrl A e um delete, né? Primeira coisa, vamos entender tudo do zero, tá? Então para a gente criar um componente, a gente precisa importar o React na nossa aplicação. Então import React from React, maravilha. E aí, vamos importar algumas tags para utilizar, que é bem parecida com o HTML, só que aqui é um JSX, tá? É como se fosse um XML com HTML ali, né? Tem algumas diferenças, a gente vai ver quais são essas diferenças, mas é muito parecido. Então, se você já viu ou trabalhou com HTML, é uma mão na massa para você. Então, vamos importar aqui from React-Native. Então, a gente vai importar do React Native dentro dessas chaves aqui, algumas tags que a gente pode utilizar, alguns componentes aí pré-criados por ele. Então, por exemplo, a gente vai criar uma view e um text. Maravilha. E aí, para a gente criar o nosso primeiro componente, export default function app. Então, a gente está criando o nosso primeiro componente app em forma de função mesmo, tá? Dentro dele aqui, a gente vai ter um return. Dentro desse return aqui, a gente vai ter o nosso JSX, que é parecido com aquele HTML que eu falei. Então, dentro do return, a gente tem o nosso JSX. E para esse nosso JSX ser reconhecido, então vou trazer uma tag da view que a gente importou. Para esse carinha ser reconhecido, a gente precisa importar o React. Então, a gente importou o React para ele entender esse nosso JSX, tá? E o nosso JSX que a gente constrói a interface do nosso app. Então pensa nessa view aqui como se fosse lá no HTML uma div, né? Ou seja, um espaço, um container aí nesse nosso app. Se eu salvar aqui, olha só, nosso app ficou todo em branco. Agora ele só tem um container ali, uma view em branco. Se a gente colocar dentro desta view aqui um text, tá? Lembrando que sempre o T aqui, o V é maiúsculo, tem que ser dessa forma, tá? Então dentro desse text aqui, eu vou colocar, por exemplo, novamente meu app. Salvei. E olha só que legal, só que ele foi aqui para baixo, né? Mas ele tá aqui. Por que ele foi aqui para baixo? Porque ele não tem nenhuma propriedade de estilo. Então, aqui não é igual o HTML, que lá no HTML, por exemplo, a gente tem as tags P, né, de parágrafo, a gente tem o H1, H2, H3. Não. Aqui a gente tem, então, um texto é um text, né? E dentro desse text, se ele vai ser um bold, ou seja, se ele vai ser um título em negrito, se ele vai ser itálico, se ele vai ser vermelho, preto, isso quem vai determinar é a gente, pelos estilos que a gente coloca dentro dele. Então a gente tem uma tag de texto, a gente tem uma tag de imagem, a gente tem uma tag de view e por aí vai, a gente vai conhecendo isso passo a passo. Mas então, a gente tem aqui o nosso texto embaixo da status bar, porque nem o texto e nem a view tem nenhum estilo. Então, para esse nosso carinha aqui, a gente pode criar um grupo de estilo para colocar todos os estilos da minha aplicação. Então, vamos lá. Para a gente fazer isso aqui, eu vou importar aqui um carinha chamado Style Sheet.
tá? Dentro desse Style Sheet vai ficar um grupo de estilos nosso. Então aqui embaixo, onde fecha tudo, embaixo de tudo, tá? A gente vai criar const styles, eu vou chamar de styles aqui, tá? Igual style sheet ponto create, abro parênteses, abro chaves aqui, e dentro desse carinha aqui eu vou criar um grupo de estilos, por exemplo, chamado container. Eu vou colocar aqui dentro dele algum estilo, por exemplo, flex 1, que eu quero que ele pegue todo o tamanho da minha tela, tá? E esse container aqui eu vou colocar dentro da nossa view. Então style, eu vou colocar aqui dentro, abro chaves, styles.container. Por que styles? Eu chamei aqui de styles, então esse carinha aqui tem que ser styles, beleza? Então dei aqui container e olha só, ele não vai ter nada visível, mas vamos colocar aqui um background color, dois pontos, e aqui a gente vê outra mudança se você vem do HTML. Lá no HTML a gente ia escrever background-color, né? Por exemplo, aqui não, a gente escreve tudo junto, né? E o color vira o C maiúsculo, beleza? Então, vírgula aqui depois do flex 1, background color, e aí aqui também a gente coloca entre aspas, tá? Então vou colocar uma cor aqui vermelho, FF0000. Maravilha. Salvei e olha só, todo o meu app ficou vermelho. Ou seja, esse carinha tem flex 1 e o meu container, que é essa view que está por volta de tudo, né? Essa nossa tela, ela pega todo esse espaço aqui e o nosso textinho está aqui dentro. Legal. Vamos arrumar agora? Então vou deixar ainda por enquanto esse nosso vermelho aí. E agora eu vou dar mais uma propriedade de estilo para esse nosso container, chamado Justified Content Center. E vou também dar um Align Items Center. Então aqui a gente escreveu, né, tudo junto, lembrando que esse C é maiúsculo e esse I também é maiúsculo. E sempre depois de um estilo aqui a gente está dando vírgula, beleza? Então, salvei. E olha o meu app para onde veio? Veio aqui tudo para o centro. Porque a gente aplicou tanto na linha vertical quanto no eixo horizontal, center aqui nesse nosso container. Ou seja, tudo que tem dentro dessa nossa view vai ser alinhado no centro, beleza? Então, agora para a gente colocar um estilozinho aqui nesse nosso texto, como é que a gente pode fazer, né? Então, dentro desse nosso text, eu posso passar outra propriedade de estilo. Então, vou dar um style, vou abrir, vou fechar aqui. E aí aqui dentro, eu quero chamar então styles.título. Então, vou chamar de título mesmo. Então, chamei de título, agora a gente tem que criar igual a gente fez com o container. Então, aonde fecha aqui a chave do nosso container, eu vou dar uma vírgula, título, que é o nome que eu dei, dois pontos, abre e fecha chaves. Maravilha. E aqui, então, eu quero passar para ele um font size de 30 e também quero passar uma color para esse nosso texto de branco. Então, FFF, né? Lembrando que aqui tem os aspas e a vírgula depois. Salvei. Olha só quem está aqui. Maior e já também em branco. Então, bem legal, né? Olha só como é fácil e bem tranquilo de a gente escrever. Então, recapitulando, a gente criou um componente app, né? Que quando o nosso aplicativo é iniciado, esse nosso componente app, ele é chamado por primeiro, tá? Então, ele é montado na nossa tela, né? E ele é exibido aqui, por enquanto, uma view e um text. Então, se eu quisesse agora ter mais textos, eu poderia colocar outro text aqui embaixo. Mas, olha só que legal. Vou colocar aqui, workshop do zero ao app. Então, coloquei aqui um texto e olha só, esse texto aqui não tem nenhuma propriedade de estilo. Então, olha só, ele fica aqui, um texto padrão. Como eu falei, os textos aqui, as propriedades de estilo, cada uma a gente vai colocando. Não é igual no HTML que teria um H1 e a gente colocaria o H1 e aí ele seria um título, né? Então, a gente pode passar uma propriedade de estilo desse texto diferente desse. Ou eu posso passar a mesma, né? A gente já tem aqui o título, que é um estilo que a gente criou. Então, eu posso também usar nele aqui, se eu quiser, um styles.título. E ele vai ter a mesma coisa do nosso meu app. Ou eu poderia colocar aqui descrição, né? Vamos criar esse estilo descrição aqui. Então, salvei aqui. Se eu salvar, não tem mais. Então, ele volta a ser padrão. Depois de título, vamos dar vírgula. Descrição. Abro e fecho aqui. E aí, descrição, eu quero passar uma font size. Vou colocar aqui uns 20. E vou colocar uma cor para ele aqui de verde mesmo, sabe? Para ficar bem descarado. Então, 00FF00. Salvei. E olha só, ele tem aqui a cor dele e o estilo próprio dele. Beleza? Então é bem legal, é bem tranquilo e a gente vai vendo mais diferenças e mais peculiaridades que a gente pode colocar aqui dentro. Eu sei que você tá todo ansioso aí agora, querendo desenvolver vários tipos de aplicativo e eu não vou parar a aula aqui por aqui. Eu sei que você acabou de criar, já tá ansioso para criar alguma coisa, mas então vamos criar alguma coisa um pouco mais real aí pra gente praticar bastante para amanhã. Então o que a gente vai fazer? Vamos criar a primeira coisa, meu primeiro app
vamos ver uma calculadora de IMC. Para você calcular o seu IMC, se você está acima do peso, abaixo do peso, é bem legal como prática. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou tirar todos esses nossos estilos, só vou deixar aqui o meu container, tá? Então lembrando, ele abre e fecha aqui embaixo. Então deixamos o nosso container e vou deixar apenas a nossa view aqui. E vou tirar também esse background color, tá? Então salvei, voltou a tudo em branco. Vamos lá. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou até tirar esses alinhamentos do centro aqui, para a gente colocar. Então, nosso app, primeiro aqui eu vou colocar um títulozinho, né? Calcule seu IMC. Então, text, calcule seu IMC. Maravilha. Então, por enquanto ele está ali, não tem problema. Dentro desse text aqui, eu vou passar uma propriedade de estilo para ele. Então, style, styles.title. Pode ser. Maravilha. Nesse title aqui, eu vou criar para ele aqui um title. Dentro desse title, eu vou alinhar ele no centro. Então, text align center. E vou dar uma margem top para ele desgrudar um pouquinho ali de cima. Vamos colocar um 20. E um font size de 30. Vou salvar. Já apareceu aqui. Eu vou colocar um pouquinho mais de margem top. Vou colocar uns 25 para descer um pouquinho mais. Para mim tá bacana. Então, maravilha. Depois desse nosso texto aqui, a gente pode colocar dois inputs, né, para ele digitar, né, o peso e para ele digitar a altura dele para a gente poder calcular, né? Então, para a gente colocar um campo aqui, a gente tem uma propriedade chamada text input, beleza? Então, embaixo aqui da nossa tag, eu vou chamar esse text input, beleza? Ele fecha aqui nele mesmo, beleza? Então, vou dar um enter aqui, 2 enters para baixo, antes de fechar, para a gente colocar dentro dele algumas propriedades que ele tem. Primeira propriedade é um estilo, para a gente saber, para a gente colocar o tamanho dele e qual que é a cor desse nosso campo e tudo mais. Então, styles.input. Maravilha. Vou lá colocar, então, vírgula, input, abro e fecho aqui. Lembrando sempre da vírgula depois, antes de abrir o próximo grupo. Para esse cara aqui, então, vou dar um background color de 12, 12, 12, 12, que é quase um preto. E também border radius de 10. Vamos salvar aqui só para ver como é que tá ficando. Já está aqui, olha só, o nosso text input. Maravilha. Margem de 15, ou seja, eu quero que aplique uma margem em todos os lados. Padding de 15 também, ou 10, tá? Esse padding já é interno, ou seja, aqui dentro, esse espaçamento. E também temos que mudar a cor do nosso texto digitado aqui dentro. Então, color, FFF, que é um branco, né? Sempre vírgula aqui depois. Salvei, vamos digitar aqui, maravilha. E também aumentar um pouquinho essa nossa cor. Então, vírgula, esse nosso tamanho, né? Então, vou colocar aqui uns 20. Deixa eu ver. Acho que tá legal, uns 23. Vamos ver. Beleza, já ficou legal. E agora vamos voltar para esse nosso text input. Então, vou dar um enter aqui. O que mais que a gente precisa passar para ele? Ele tem uma propriedade chamada value, ou seja, que é o valor dentro dele. Depois disso, ele também tem uma propriedade chamada onChangeText, que a gente precisa passar. O que ela funciona? Cada vez que eu digitar uma tecla, um A, 2 E, um S aqui, cada vez que eu digitar uma coisa, ele vai pegar e salvar numa variável para a gente. Então, maravilha. Entendido isso, já já a gente vai ver. Depois disso, eu posso passar para ele aqui um placeholder. Eu vou passar aqui peso em quilograma, em kg. Opa, maravilha. Ele deu esse erro que eu salvei, porque não tem nada preenchido, mas já já a gente vai preencher. Então, vamos lá. Para a gente salvar essa nossa variável, né, vamos dizer, para salvar esse dado em algum local, a gente usa estados aqui, tá? Então, aqui depois do React, a gente vai usar vírgula, abre e fecha os chaves. Vou importar um carinha chamado useState, tá? Ele vai ser responsável para a gente armazenar estados. Então, embaixo aqui do nosso app, eu vou começar criando esse primeiro useState. Então, const, abre e fecha aqui, igual useState. E eu quero que comece uma string vazia, ou seja, um texto em branco, ponto e vírgula. Qual que vai ser o nome? Por exemplo, peso, vírgula, 7, peso. Maravilha. Então, esse nosso peso aqui, que é a variável, vamos dizer, e vai ficar armazenado, né? O estado dele vai ficar aqui dentro desse peso. Então, o value vai ter esse peso. O onChangeText, que é cada vez que eu digito, eu quero que ele pegue o que eu digitei e coloque dentro desse nosso peso, né? Então, o que eu vou fazer aqui é abrir uma função anônima. Ele vai receber o que a gente digitou. Então, vou colocar aqui que ele recebe o nosso peso. E aí, ele vai passar para esse nosso set peso,
que é a função que a gente chama para trocar o valor desse nosso useState. Então, set peso, vai passar o peso que eu digitei. Salvei aqui agora, já voltou, ó, já veio aqui então peso em quilos, vou colocar aqui 10, 150. Maravilha! E aí outra coisa legal, eu quero que seja um teclado só de número, né? Eu não quero um teclado de letras aqui se eu quero um peso, né? E a gente pode passar para ele um keyboard type, aspas aqui, numeric. Salvei. E olha que legal, só o teclado numérico que vem pra gente. Então a gente tem o peso, vou copiar esse cara aqui, embaixo dele, a hora que fecha, eu vou colar aqui. Porque a gente precisa pedir para o usuário a altura em centímetro dele. Então eu vou criar mais um estado aqui. Const altura, set altura, igual useState. Vou começar aqui em branco também, vou salvar. Vamos lá agora então, o value desse carinha aqui vai ser altura, né? Ele vai armazenar a altura. E a gente vai trocar a altura que ele digitar pela set altura, pegando, né, aqui, passando a altura que ele digitou. O placeholder, que é quando não tem nada digitado, vai ser, vamos colocar aqui, altura, dentro de parênteses, em centímetros, para ele saber o que ele está tendo que digitar, né? O que ele tem que digitar. Salvei, e já veio aqui os nossos dois campos. Então, peso, né? Vamos colocar aqui 75, vamos supor. Altura em centímetros, 180, por exemplo. Maravilha, então já estamos digitando os dois, falta um botão para clicar e ele calcular para a gente, né? Então, vamos lá. Para a gente vir aqui, vamos importar mais um componente pré-criado do React Native para a gente. A gente vai importar um carinha chamado Touchable Opacity, ou seja, é um botão que quando você clica, ele tem aquele efeito de fade, tá? Bem legal. Então, embaixo desse nosso text input, o que eu quero fazer? Eu quero colocar esse nosso Touchable Opacity. Ele abre e fecha aqui embaixo mesmo, e dentro dele a gente coloca algum textinho. Então, eu vou colocar a propriedade text, que eu quero colocar calcular. Vou salvar. Se eu salvar, já apareceu um textinho aqui, ó, quando eu clico ele tem esse efeito. Legal, é isso que eu queria. Então, dentro desse nosso botão, a gente pode dar um estilo para ele ficar mais bonitinho, né? Então, vamos lá. Style, abre e fecha aqui. Styles, ponto. Vou chamar aqui de botão, ou button. Então, beleza, vamos lá criar esse cara. A gente pode também dar um estilo já para o nosso calcular aqui. Então, styles, ponto, button, text. Né? Então, vamos agora criar esses dois estilos aqui. Então, vamos lá, aqui embaixo do input, vírgula, button. Primeiro estilo do botão que a gente pode fazer é alinhar esse nosso botão, tudo ali no centro. Então, justify content, tudo que tem dentro dele. Align items center. Então, a gente já viu, estamos alinhando vertical e horizontal. Vírgula, margem de 10, de 15. E vou colocar também um background color para ele, tá? Então, background color de um azulzinho aqui. Então, 41A e F4. Um azul bem claro. E vou dar um padding dentro dele de 10. Então, já está aqui o nosso botão. E agora dentro do texto aqui para a gente deixar um pouquinho mais visível. Então, vamos dar vírgula, button text. Abro chaves. Vou dar uma cor de branca. Então, color FFF. E font size de 25, vírgula. E já está o nosso botão aqui, maravilha, né? Então, posso clicar e já está tudo aqui. Só que, por enquanto, quando eu clico, não acontece nada, né? Então, quando eu clicar, eu quero que ele pegue esses dois valores e fale, olha, você está acima do peso, você não está acima do peso, mostre um alerta aí pra gente. Então, vamos lá. Quando eu clico no nosso botão, aqui no nosso Touchable Opacity, vou dar um Enter aqui depois do Style, só para a gente poder colocar a próxima propriedade, a gente tem aqui uma propriedade chamada onPress, ou seja, quando ele clica nesse botão, chama alguma coisa para mim, e aí eu posso colocar uma função. Vamos chamar essa função de handle submit, beleza? Então vamos lá criar essa função. Então vamos aqui em cima do nosso return, para a gente poder criar aqui ela, function handle submit, e tá aqui nossa função. Então vou dar um alerta aqui, clicou, salvei. Se eu clicar no botão, clicou. Legal. Então a gente já está sabendo como clicar. Vamos pegar o valor de cada um e fazer a fórmula aí que tem o IMC, né? Então vamos lá. Primeira coisa, para eu acessar os meus estados, é só eu acessar o peso ou a altura. Beleza? Então, vou dar um alert novamente no peso. Então vamos dar um alert no peso aqui. Tá 75 ali. Cliquei 75. Então eu consigo acessar tranquilo, mole. Então o que eu vou fazer é para a gente pegar e usar a fórmula do IMC.
Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar um const alt, estou criando uma variável aqui, alt, vou pegar a altura, né? Então estou acessando aqui nossa altura, o que ele digitou lá, dividido por 100. Por que eu estou fazendo isso? Para ficar mais fácil da gente calcular, porque se ele digitar aqui 180 centímetros, ele vai ficar 1,80, beleza? Então vai ficar mais fácil da gente calcular mesmo. Depois eu vou criar const IMC, então criando aqui uma variável para a gente aplicar a formulazinha do IMC, que é peso dividido pela altura, então está dentro de alt aqui, vezes a altura, beleza? Então dentro dessa variável do IMC eu tenho o IMC desse cara aqui. Vamos ver como é que tá? Então vou dar um alert IMC. Salvei. Vamos lá, já está até preenchido aqui. Se você quiser atualizar o seu app, dá só clicar 2 vezes no R aqui, se você tiver. Ou dá um Ctrl M aqui e Reload. Então ele vai recarregar aqui. Então ele recarregou. Vou dar aqui 75 quilos com 180 centímetros. Cliquei e ele deu aqui o IMC 23 ponto vai vírgula para lá. Então beleza, a gente tem o IMC, agora é só aplicar aquela formulazinha que eu peguei da internet, tá? Então, porque é uma fórmula, não tem nada de programação mesmo. Então vamos apagar esse alert aqui. E aí vamos colocar a fórmula aqui. If, se o IMC for menor que 18,6, então, alert, eu vou colocar um textinho aqui. Você está abaixo do peso. Beleza? Posso dar um espaço aqui. E se eu quiser colocar o IMC, eu posso dar um mais IMC, por exemplo. Então a gente vai colocar o valor aqui. Eu vou salvar. Vamos lá, só testar. Para ficar abaixo aqui do peso, eu tenho que colocar... Eu tenho 20 quilos aqui com 1,80 m. Então vamos lá. Você está abaixo do peso e apareceu o IMC dele aqui. Para não ficar todas essas vírgulas, eu posso vir aqui então e dar um IMC ponto toFixed 2. Então eu vou usar apenas 2 casas aí após a vírgula, beleza? Salvei, cliquei em calcular, 6,17. Então vamos colocar mais algumas opções aí desse IMC. Else if, então se o IMC for maior ou igual a 18,6 e o IMC for menor que 24,9, então se ele for maior ou igual a esse cara e o IMC for menor que esse cara aqui, então posso até copiar o meu alert aqui e essa condição vai ser peso ideal, beleza? E a gente coloca o IMC dele aqui. Vamos colocar mais uma? Else if, se o IMC for maior ou igual a 24,9 e o IMC for menor que 34,9, então a gente coloca aqui a outra condição. Que deixa eu olhar minha colinha aqui do IMC, que é levemente acima do peso. Beleza? Então vamos lá. Vou salvar aqui. Vou até dar um Ctrl M Reload aqui. Vamos no peso. Vou colocar aqui que eu tenho 75 com, sei lá, 180 de centímetros. Calcular peso ideal e mostra o IMC. Vamos colocar aqui que ele está com 100 quilos com 180 centímetros. Calcular levemente acima do peso. Né? Claro que na fórmula do IMC ele tem mais variáveis, né? Que é obesidade grau 1, obesidade grau 2 e tudo mais. Mas isso é cálculozinho, né? Fórmula que era só a gente pegar qual que é os valores e colocar aqui. Se você quiser, fica como atividade para você. Então aqui a gente já criou algo bem legal, né? Ficou bem bacana como o primeiro aplicativo. A gente já criou um pouco algo mais real aí, ao mundo real. Uma calculadora de calcular o seu IMC. Então ficou bem legal. Então para a próxima aula a gente já vai criar algo um pouco mais completo, usando um pouco mais de animações, interface, funcionalidades mais completas aí. Algo bem bacana e mão na massa. Então eu te vejo amanhã na próxima aula para a gente evoluir mais ainda aqui dentro dos aplicativos. Te vejo lá na próxima aula.